Mais uma vez, bom dia. Que alegria encontrar vocês nessa manhã. Eu lembro que o pastor Alexandre, já há algum tempo, quando chega nessa época do ano, dezembro, janeiro, ele sempre me pergunta: e aí, Jairo, vai para longe dessa vez ou vai estar por perto? E aí eu já sei qual é o convite. E realmente tem sido um prazer retornar aqui sempre nessa ocasião. Eu escolhi trazer uma mensagem hoje a partir de um livro que tem uma mensagem muito oportuna, eu acredito, e precisa ser sempre lembrado, repensado, trazido para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, porque a nossa vida nesse mundo ela é feita de ciclos, e sempre que começa um novo ano, a gente tem uma nova oportunidade para tomar decisões diante das expectativas de um ano novo, sem sabermos se o ano será melhor do que o que acabou, ou que dinâmicas novas a gente vai enfrentar. Então, é uma mensagem que fala muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Época de final de ano é época da gente receber pessoas queridas, e depois de algum tempo eu recebo em minha casa os meus pais. Eu gostaria de apresentá-los a vocês nessa manhã. Pastor Jairo e a Cris estão lá no fundo, tá certo? Sempre bom a gente receber família em casa, né? É bom que a gente deixa as crianças com eles, a gente pode respirar um pouquinho também. Ali também está a Sabrina, seu filho Samuel. Então é muito bom a gente estar como família na casa de Deus para abrirmos a sua palavra. Eu peço então que você pegue a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, e abra no livro de Jó, por favor. Livro de Jó. O livro de Jó, ele inaugura uma seção da palavra de Deus, que é a seção dos livros poéticos. Você sabe que a Bíblia pode ser dividida por características literárias dos seus livros. Então, no Antigo Testamento, nós temos os livros da lei, a Torá, os livros de Moisés, Pentateuco. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, depois nós temos os livros proféticos, divididos em profetas maiores e menores. Essa classificação tem mais que ver com a quantidade de escrita de cada livro, né? Depois no Novo Testamento nós temos evangelhos, cartas, epístolas, o Apocalipse. Então a Bíblia pode ser separada, e aqui o livro de Jó, ele inaugura, como eu disse, a seção dos livros poéticos. E um detalhe: 40 capítulos, o livro é composto de 42, 40 capítulos são compostos por um diálogo, e a forma como eles foram estruturados classificam então o livro dentro da categoria dos poéticos. Mas os dois primeiros capítulos são prosa, é um relato, é a história. Na verdade, a história do livro se resume nos dois capítulos iniciais. Muitos estudiosos dizem que Jó foi escrito por Moisés. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E isso por algumas razões. Primeiro, porque repete-se durante todo o livro algumas expressões ou estruturas do hebraico arcaico mais antigo, típicas de Moisés. Por exemplo, o pentagrama, que é atribuído à pessoa de Deus, Yahweh, aparece repetidamente no livro. A descrição de Moisés, ela reporta-se ao período patriarcal, que foi o período em que Moisés viveu e escreveu a respeito de vários. Então você tem um indivíduo que ele é líder de uma família, e essa família tem posses, ele é rico, ele tem muita gente a seu serviço, tem muito gado, muito rebanho. Ele sacrifica em favor dos filhos, ele não vai a um templo, que seria de uma época posterior, um local de culto, mas ele faz isso onde ele está, ele mesmo dirige esse serviço religioso. Então, por essas e outras razões, além da autoria ser atribuída a Moisés, dizem que esse livro possivelmente tenha sido o primeiro livro escrito da Bíblia. Então nós estamos falando de um livro muito antigo, muito respeitado, muito admirado e também muito intrigante. E um outro detalhe: pense comigo, tendo em vista essa possibilidade que a igreja adventista reconhece, Moisés como autor e o livro de Jó como o primeiro livro escrito. Então, houve um tempo em que a gente não tinha Bíblia, a humanidade não tinha nada escrito da parte de Deus, né?
Deus já havia se revelado a Abraão, já havia se revelado a Noé e a outros patriarcas, mas escrito, registrado, não havia nada. Aí Deus toma a iniciativa e Ele decide: eu vou começar esse processo, eu vou começar esse novo ciclo, eu vou me revelar. E esse livro vai permanecer na mão das pessoas até a minha volta, a minha segunda vinda. Ele olha para Moisés e pensa: por onde eu começo? Certo? Tinha muita coisa a falar. Se eu fosse Deus, eu começaria, não sei você, pelo início, certo? Eu vou começar por onde? Não, vou começar pelo início, eu vou começar, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Seria assim a minha lógica, e é assim que está na Bíblia, ok. Mas segundo essas evidências, Jó veio antes de tudo isso. Então eu começo a me questionar assim: por que será, né, que Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, vamos escrever. Você veio lá do Egito, você foi educado no Egito, você conhece os papiros, que eram feitos por juncos, né, de juncos ali que tinham assim em abundância na margem do Nilo. Você pega a tinta e eu vou te contar a história de um indivíduo. Eu vou te contar a história de um camarada. E você deve escrever isso. E isso vai ficar para o resto da história da humanidade nessa terra. Então começa. Então, se Deus começa a sua revelação a partir da história de Jó, eu imagino que essa história é muito importante para Deus. Deus tinha algo muito importante para contar para a gente através dessa história. Então a gente tem que ter uma atenção especial, concorda comigo? A gente tem que ter uma atenção especial em relação ao conteúdo desse livro. Então eu gostaria que você fosse comigo ao início da história. Eu sei que ela é conhecida, e eu não quero aqui me deter em todos os detalhes, porque eu sei que todos nós já conhecemos a história, mas existem alguns pontos aqui que trouxeram reflexão a mim, e me ajudaram de alguma maneira em minha caminhada, e eu gostaria de compartilhar isso com você de alguma maneira, tá bom? Vamos ler a partir do verso 1, Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A Bíblia começa descrevendo aqui a pessoa de Jó, o caráter de Jó. Existe uma descrição também sobre a condição social de Jó, que era uma pessoa rica, uma pessoa de recursos, respeitada, com uma reputação elevada. Mas também diz que Jó, ele tinha 4 características, que envolviam caráter e também o seu comportamento religioso. Diz que ele era íntegro e reto, ele era temente a Deus e se desviava do mal. Como seria bom se alguém escrever algo sobre nós, escrevesse um elogio logo de cara assim, para todo mundo saber, é ou não é? Que coisa boa. A Bíblia diz que Jó, ele era íntegro. Segundo o dicionário, integridade é um estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Integridade. Quando a Bíblia fala do caráter de Jó, apresenta essa característica. E diz também que ele era reto. Retidão no dicionário diz virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça,
pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade, e aqui tem um paralelo entre as duas coisas, lisura, probidade. Esse era Jó. Se havia alguma coisa meio torta, alguma situação desconfortável que contrariava os padrões morais de Jó, ele se desviava daquela situação, ele se afastava, ele não se misturava, ele não tinha parte com aquele tipo de coisa. Ele se desviava do mal, um homem temente a Deus. Esse era Jó. E a vida de Jó estava perfeita. Imagine, uma mulher, com certeza, né? Uma mulher muito especial. Ele era um homem distinto ali no seu clã, na sua região. Ele morava nessa região de Uz, que se estendia a leste do Jordão e até Edom. Ou seja, Jó não é israelita, ele não faz parte do povo de Deus. Ele não recebe diretamente nenhuma revelação especial de Deus no primeiro momento. Isso vai acontecer lá no fim da história. Então esse é um indivíduo que está vivendo assim um ano maravilhoso, dias perfeitos. Tudo ia bem, até que começamos a ler o versículo 6, que é exatamente a sequência da história, e o plano muda completamente da narrativa. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Bom, num dia em que os filhos de Deus vieram ter perante ao Senhor, que filhos são esses? Ellen White, comentando essa passagem, ela diz que eram anjos. E essa reunião, ela não deixa claro onde seria, mas nós entendemos que não aconteceu no céu, porque a figura que aparece na reunião é Satanás, e nós temos revelação de que após a queda, Satanás não teve acesso mais ao trono de Deus no céu. Então a reunião aconteceu em algum lugar do universo, com a presença dos anjos, talvez de outros representantes de planetas não caídos, onde o pecado não penetrou, e no meio dessa reunião, desse concílio celestial, aparece Satanás. Não sei se você já esteve numa festa, ou em alguma reunião em que apareceu alguém indesejado lá, ou que alguém estava lá e começou a se portar de maneira inadequada, entendeu? Trazendo uma certa confusão, ou monopolizando os cochichos de quem estava ali. Eu imagino que quando Satanás apareceu, o assunto começou a ser: o que é que ele está fazendo aqui? O que é que ele está fazendo aqui, gente? Você viu? Gente, faz tempo que eu não vejo. Imagina os comentários. E a Bíblia diz que quem toma a iniciativa e rompe o silêncio é Deus. E a pergunta de Deus é: de onde você vem? E a resposta de Satanás é reveladora. Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Isso indica domínio, posse, governo. Ele está dizendo: eu estou vindo do lugar que me pertence. E você sabe que depois da queda, Satanás, ele assume o controle desse mundo. E Jesus, quando aparece no Novo Testamento, ao se referir a Satanás, ele diz: aqui está o príncipe desse mundo, e com ele eu não tenho nada. Jesus apresenta Satanás como príncipe desse mundo, e é nessa condição que Satanás se apresenta nesse concílio celestial. E antes que Satanás continue, Deus coloca Jó na história. Lembre que Jó estava aqui tranquilo, numa boa. Ele acordou achando que seria um dia como qualquer outro. E enquanto isso acontecia, em outro lugar a conversa continua. E aí Deus diz, a partir do verso 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E gente, o padrão de exigência de Moisés é elevado, né? Inspirado por Deus, ele já declara logo no início quem era Jó. Mas agora quem está falando é o próprio Deus. E o padrão de Deus é um pouquinho mais, porque ele conhece o coração da gente.
Você pode fingir para as pessoas à sua volta, você pode se esconder, você pode ocultar coisas do seu passado, mas diante de Deus a gente não consegue. Você pode fingir, você pode fugir, mas Deus, Ele sonda o coração, Ele sabe quem nós somos de fato, sabe o nosso passado. E aqui está Deus que conhecia Jó melhor do que Ele mesmo, dizendo para Satanás: Jó é íntegro e reto, temente a mim e se desvia do mal. Diante da declaração de Deus, o que Satanás faz? Concorda? Baixa a cabeça? Reconhece? No verso 9, queridos, existe duas coisas muito interessantes que eu gostaria que você prestasse atenção. Acompanhe comigo, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Verso 10: acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam sobre a terra? Duas coisas aqui me chamam a atenção. Primeiro, Satanás, eu acho que é o único lugar na Bíblia que aparece isso aqui. Satanás está elogiando Deus, amigo. É ou não é? Até Satanás tem que elogiar Deus e reconhecer que Deus é bom, porque ele fala assim: ó, você tem cuidado de Jó, você está abençoando a Jó, tudo que ele põe a mão floresce, a família dele está bem, não tem doença, está tudo bem financeiramente, ele não tem com que se preocupar, ele dorme a noite inteira. É Satanás elogiando a Deus na frente de todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que é o único lugar na Bíblia que aparece isso. Até Satanás tem que reconhecer que Deus é bom. Mas o segundo ponto é muito capcioso, porque aqui está uma das perguntas mais delicadas de toda a Bíblia, e talvez a pior que Satanás poderia fazer para Deus. E a pergunta é: porventura, Jó, na minha versão diz, debalde teme a Deus? A criançada aí talvez não entenda muito como é debalde, né? A linguagem bíblica, né? Mas a gente entende, correto? O que é que Satanás está sugerindo? Ele está dizendo: por acaso Jó te serve sem motivo? A troco de nada? Sem razão? Então nós temos aqui uma relação entre Deus e Jó. Deus coloca Jó na história e diz que Jó é fiel a ele. Aí Satanás, na frente dos anjos e dos representantes do universo, diz assim: por acaso isso é sem motivo a troco de nada? E lógico, ele está sugerindo que não. Ele está dizendo assim: é muito bom servir a Deus assim. Ele quer um emprego, você dá. Ele quer morar em tal cidade, ele pode morar. Ele quer viajar o mundo, ele tem condição. Ele queria 10 filhos, o Senhor deu. Ele tem uma esposa que o ama. Está tudo certo na vida dele, é bom demais. Até eu. O que Satanás está fazendo e por que essa pergunta é tão capciosa? Satanás, ele não ataca aqui as ações de Jó. Ele ataca os motivos pelos quais Jó é fiel a Deus. O motivo. Tudo bem, ele é fiel, tudo bem, ele é íntegro, mas não a troco de nada. É uma relação, e essa palavra, essa expressão está bem famosa hoje em dia, do toma lá, dá cá. É uma relação corrupta, promíscua, não é verdadeira. Em outras palavras, não é por amor que ele te serve. Ele tem interesses grandes nessa relação, ele está ganhando. Então, na verdade, Jó é atacado por Satanás, quando na verdade a intenção de Satanás é atingir o próprio Deus e o padrão de relacionamento que Deus tem com suas criaturas. Então o caráter de Deus está em jogo na questão. E a pergunta que a gente faz é: o que pode revelar os motivos pelos quais alguém adora a Deus? O quê? Você talvez tenha algumas ideias, mas eu gostaria de sugerir duas: tempo e dificuldades. Se você apresenta dificuldades na história de uma pessoa que é fiel a Deus, isso ao longo de um certo tempo, inevitavelmente você vai descobrir os motivos pelos quais essa pessoa adora a Deus.
serve a Deus, se de fato ela ama a Deus e confia em Deus. Diante dessa questão, queridos, o que Satanás propõe? Verso 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ou seja, Satanás falou assim: se você tirar tudo que você deu para ele, tira tudo, e vai sobrar somente você e ele. Nesse momento você vai descobrir quem ele de fato é. Tira tudo. Quando ficar somente ele e você vai descobrir. Aí o que Deus faz em resposta a isso? A Bíblia diz no verso 12: diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas o quê? A tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Essa atitude de Deus em permitir, a gente vai voltar daqui a pouquinho nela. Mas quando Satanás sai da presença de Deus, ele sai para fazer o quê? Ele sai para tornar o dia de Jó o pior dia de um ser humano na face da terra. É isso que ele desce para fazer. Ele nem ficou para o fim da reunião. A Bíblia diz que o inimigo de Deus veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus completa dizendo: eu porém vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Quando Satanás desce, ele desce para fazer aquilo que ele gosta, aquilo que lhe é próprio. Ele desce para matar, roubar e destruir. E enquanto Jó estava aqui, numa boa, chega a notícia. E gente, não foi apenas uma, né? Foi uma atrás da outra, em sequência. De repente fala que os sabeus deram lá pelos bois, roubaram, mataram os servos, e ele perdeu todos os bois. De repente o outro fala assim: olha, caiu fogo do céu e matou todas as ovelhas. E enquanto esse falava, os caldeus vieram, deram contra os camelos, mataram todo mundo e somente eu escapei. E quando Jó estava tentando se recuperar da notícia, chega o último dizendo: olha, o teu filho estava em casa, um vento veio, derrubou a casa, e na verdade estavam todos os teus filhos lá, num jantar, e somente eu escapei para te contar. Eu fico pensando assim, o que faltou acontecer, né? A gente vai saber depois que ainda tem um complemento. Mas o que faltou acontecer? Eu lembro que, isso faz o quê? Uns 4, 5 anos. Eu até tentei procurar a notícia, mas aconteceu na cidade de Brasilândia, que um casal que havia se separado estava em litígio por conta do divórcio, e a justiça deu a guarda de 3 filhos do casal para a mulher, para a mãe, mas determinou que o pai teria acesso às crianças esporadicamente. E normalmente no fim de semana o pai ia até a casa da sua ex-esposa, pegava as crianças e levava no parque, numa sorveteria, como é normal, né, para aproveitar o momento com os 3 filhos. Mas naquele dia, antes de sair com as crianças que já estavam no carro, ele deixou um bilhete com a mulher. E depois, quando ela leu o bilhete, havia um tom de despedida, palavras pesadas, dizendo que ela poderia ficar com alguns imóveis, mas que com seus filhos ela não iria viver. A notícia que chegou no fim do dia foi que o carro que ele dirigia se chocou contra uma carreta na rodovia próxima ali do município de Brasilândia. Esse homem, com os seus 3 filhos, acelerou o carro e jogou contra o caminhão, e todo mundo morreu. Você imagina como essa mulher reagiu ao receber essa notícia? Você consegue mensurar os sentimentos dela enquanto ela leu aquele recado, temendo o pior? Você consegue imaginar a noite dela? A semana seguinte? Até hoje eu me pergunto como essa mulher está. Será que ela conseguiu se reestruturar, reconstruir a sua vida diante de um fato tão trágico? Queridos, Jó perdeu 10 filhos, e tudo indicava um autor.
que era o próprio Deus. Fogo cai do céu, um vento derruba a casa. E o curioso é que no final da história, como é que Deus aparece para Jó? É no redemoinho. Deus aparece para Jó da maneira mais absurda. Aparece num redemoinho. Não para responder os questionamentos de Jó, mas para dizer quem ele era e quem Jó era. Sabe por que nós estamos vivos ainda hoje aqui? Porque Deus coloca um limite no mal. De alguma maneira, Deus coloca um limite no mal. Porque se Satanás tivesse poder para executar suas intenções em relação à nossa saúde, à nossa vida, à nossa família, os nossos filhos, nós não estaríamos aqui ainda. Porque pense comigo, o mal ele respeita a idade, ele respeita a classe social. Só o pobre sofre, o rico não sofre, assim? Ele respeita credo. Quem é temente a Deus não sofre, só aquele que é ateu ou que não tem Deus no coração, é assim? Não. Então, se o mal não respeita nada nem ninguém, por que será que a gente ainda está aqui e o mal não tomou conta de tudo ainda? Porque Deus coloca um limite nisso. Qual o critério que Deus usa para colocar esse limite, queridos? Aí está uma pergunta que eu e você dificilmente iremos conseguir responder. E se você tiver a resposta, por favor, a saída me diga qual é. Porque um dia 3 jovens foram lançados na fornalha de Nabucodonosor e saíram de lá ilesos. Mas tempos depois, aquele que preparou o caminho para Cristo, João Batista, ele perguntou, falou assim: Senhor, é você mesmo ou eu tenho que esperar outro? E aí Jesus responde dizendo das ações que ele havia feito. Os cegos enxergam, os coxos andam, enfim, o reino de Deus já está aqui. Mas isso não impediu que João Batista fosse executado, decapitado. Então por que Deus protege lá os 3 e não poupa a vida de João Batista? Por que nesse caso aqui Deus simplesmente autoriza? Em outras situações ele preserva, como foi o caso de Daniel na cova dos leões. Por uma palavra que um amigo meu, falando sobre essa mensagem, esse texto bíblico, nos últimos meses, ele disse assim: soberania. É por isso, soberania. Deus é soberano. E Ele não precisa se explicar nem para mim nem para você. Ele é Deus. E nós somos criaturas. Qual é o nosso papel como criatura? É tentar conhecer a Deus a partir da sua revelação. Nós nunca iremos entender 100% quem é Deus, porque nós somos desse tamanho e Deus é infinito. Não tem aquela música que diz: ninguém explica Deus, né? Por quê? Porque não dá para explicar Deus. Por isso. Mas a partir do conhecimento que eu tenho dele, eu passo a entender em parte as suas ações, ou a aceitar a sua vontade. Satanás desceu para destruir a vida de Jó e atacou os seus filhos. A Bíblia diz, no verso 20, que após essa notícia, Jó tomou algumas iniciativas. Eu imagino, sinceramente, que o universo estava de olho nesse momento, e principalmente Satanás, porque agora, o desafio que ele havia feito estava encontrando o ponto mais alto. Jó, ele raspa sua cabeça, ele rasga suas vestes e se joga no chão. A expectativa de Satanás era o quê? Agora ele vai blasfemar. Agora ele vai cuspir na face de Deus. Agora ele vai reclamar, dizendo que Deus é injusto. Mas a Bíblia diz, e vamos permitir que a Bíblia fale. Verso 20, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se por terra. E adorou.
Como alguém pode chegar a esse ponto aqui? Diante da maior prova, diante da maior ferida, diante das maiores perguntas, diante da maior tragédia, como alguém pode reagir dessa maneira? Eu acho que a resposta está em parte no capítulo 19 de Jó. Eu gostaria que você fosse até lá. Jó capítulo 19, verso 25. Já que no meio da poesia, do diálogo entre Jó e os amigos, Jó faz uma declaração extraordinária, tendo em vista a condição em que ele estava. E ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Você percebe aqui qual a expressão que mais se repete? Extraordinária a declaração, mas se fala assim: olha, eu sei que o meu Redentor, no meu corpo, em minha carne verei, vê-lo-ei por mim mesmo. A palavra Deus Redentor, ela aparece aqui, e não aparece de uma maneira distante. Jó está falando de alguém que ele conhecia, alguém que lhe pertencia, alguém que ele sabia quem era. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e mesmo que eu morra, com os meus olhos eu o verei. São palavras de alguém que conhecia Deus de verdade. Não era um Deus teórico nem dos seus pais, era um Deus presente que ele conhecia e aprendeu a confiar. Ele conversa com Deus de uma maneira tão aberta. Chega um momento que ele fala assim: antes tivesse um juiz entre mim e Deus, porque ele viria e traria os seus motivos, e eu colocaria na mesa minhas razões. Eu gostaria de desabafar, conversar com ele. Ele fala isso, mas em nenhum momento ele blasfema ou questiona Deus. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, eu acredito que Jó permaneceu fiel a Deus porque ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus é. E quando nós sabemos quem Deus é, a gente não precisa entender o que Ele faz. Quando nós sabemos quem Deus é, a gente não precisa entender o que Ele faz. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para você uma coisa, porque nós estamos numa batalha, num conflito, e é interessante que Paulo, ele nos convida a termos esse olhar para o mundo espiritual, porque Jó não tinha ideia do que estava acontecendo, mas Deus, de forma intencional, ao pedir para Moisés escrever, ele diz assim: olha, aconteceu isso no mundo real, que você pode ver, no mundo material, mas no mundo espiritual estava acontecendo isso aqui, ó. Em outras palavras, Deus está dizendo para a gente assim: todos os acontecimentos de nossa vida têm esses dois planos. Nada acontece na nossa existência sem que haja alguma implicação no mundo espiritual. E se existe essa dimensão, eu preciso ter atenção para isso, porque é a minha salvação que está em jogo. As situações do mundo espiritual não tem que ver com 30, 40, 80 anos nesse mundo. A situação no mundo espiritual, os acontecimentos e as implicações daquilo que acontece, além da nossa capacidade de enxergar, tem que ver com o nosso destino eterno. Então a gente precisa olhar para esses dois planos e discernir os acontecimentos da nossa vida, tendo em vista esse background, porque senão a gente pode se perder e se decepcionar. E Deus abre margem para isso, inclusive Ele diz: olha, vinde pois e arrazoemos. Você quer discutir, discuta. Você quer chorar, quer questionar, à vontade, vamos conversar. Mas a gente não pode perder de vista isso. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, que nós não devemos olhar para aquilo que a gente vê, mas para aquilo que a gente não vê, porque aquilo que a gente vê
passa, e aquilo que a gente não vê dura eternamente. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa sacada: nada é por acaso. Então, se no meio dessa guerra entre o bem e o mal, onde o assunto é entre Deus e Satanás, mas nós estamos inseridos, a pergunta é: como Satanás pode ser derrotado? Como? Será que Satanás pode ser derrotado pela argumentação? Pela lógica? Será que se a gente fizer uma lista de coisas ruins ou de evidências de que ele está errado, será que ele vai se dar por vencido? Será que ele vai reconhecer e dizer assim: você tem razão? Não. E a prova disso é o próprio relato de Jó, né? Do diálogo dele de Satanás com Deus. A gente sabe que Satanás não se dá por vencido, então não dá para ganhar de Satanás pela argumentação. Então, será que nós podemos derrotar Satanás pelo poder, pela força? Pergunta rápida: quem é mais poderoso, nós ou Satanás? Satanás, né? Quem é mais poderoso, Deus ou Satanás? Deus. Dá para comparar? Não dá para comparar, embora muitas vezes, quando a gente observa a situação do mundo à nossa volta, a gente tem a impressão de que são forças equivalentes, mal e bem, assim, e às vezes parece que o mal está até mais presente do que o bem, né? Ok, mas o bem, ele é mais poderoso, Deus é mais poderoso que Satanás. Então a pergunta é: por que Deus, que é mais poderoso, não derrota Satanás, que é mais fraco? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas faz tempo. Eu preciso dela para ilustrar o que eu quero dizer para você. Pouco tempo depois que a gente mudou aqui para Campinas, eu fui a São Paulo com a Sabrina e a Sofia. Não tínhamos o Samuel ainda, e nós fomos lá. Ou o Samuel era muito bebezinho, não lembro, mas enfim, nós fomos lá visitar o Adriano Luz, pastor Adriano Luz, que até poucas semanas era líder jovem da APSE, ali no ABC Paulista, e agora está assumindo a Rádio Novo Tempo, ali em Jacareí, a direção da Rádio Novo Tempo. E nós estávamos ali, no final do dia fomos jantar num restaurante desses que tem essa área de criança, né? Essa área kids. E a gente estava ali, a Sofia pediu para ir brincar, e ela foi brincar. Dali a alguns minutos ela voltou, chorando muito, e com a marca de pancada no rosto. E aí a gente olhou assim e disse: filha, o que aconteceu? E ela não conseguia explicar, e chorava um monte. E aí daqui a pouco, eu perguntei para a moça que cuidava ali, a monitora, e ela falou assim: olha, eu não vi, sinceramente eu não vi o que aconteceu, mas tem muita criança correndo, então pode ser que num encontrão desses aí, ela bateu, né, e machucou. É possível, isso acontece. Isso, tudo bem. Depois de uns 10, 15 minutos, a Sofia acalmou e pediu: papai, posso voltar? Eu falei: lógico, pode voltar. E não tinha passado 2, 3 minutos que ela tinha voltado, ela volta chorando, assim que dava para ouvir no restaurante inteiro. E dessa vez com um arranhão no rosto que sangrava, quase sangrando. Você sabe quando um arranhão assim? Você sabe que a área kids é tudo emborrachadinho, né, fofinho e tal, para não machucar, não arranhar. E aí eu perguntei para a monitora: agora você tem que ter uma explicação melhor, porque o que aconteceu? Aí ela disse: agora eu vi que quando a Sofia foi lá pegar um brinquedo, o menininho foi e tal, e, né, você imagina o que foi, né? Pegou e agrediu, assim, do jeito dele. Era um menino da idade da Sofia. Nunca a Sofia tinha se machucado daquele jeito. Agora ela não queria voltar mais, ficou do meu lado. Daqui a pouco eu vejo aquela mãe, né? Quer dizer, a monitora com aquele menininho na mão, cabelinho espetado assim, levando o menininho para a mesa dos pais, que estavam perto da gente assim. E eu fiquei olhando aquele menininho assim. Duas coisas: se você quer machucar uma pessoa de verdade, não bata nela, bata no filho. Quando mexe com o filho, parece que, sabe, mexe muito mais do que se fosse conosco. Se você passa por uma humilhação sozinho, uma coisa, mas se o teu filho está junto e sofre a mesma coisa, o teu sentimento é ainda pior.
tira um braço meu, mas não deixa uma unha sair do meu filho. Então, se Satanás ele não consegue atingir Deus, porque seria a vontade dele, o desejo dele, segundo Ezequiel, era colocar o trono acima do trono de Deus. Se ele pudesse, ele mataria Deus instantaneamente. Já que ele não pode isso, o que é que ele faz? Ele direciona o ataque contra os filhos de Deus. Isso é lógico. Agora imagine você, que diante daquela situação, eu fosse lá na brinquedoteca, pegasse aquele menininho, e desse uns 3 tapas naquele menininho e deixasse ele lá no chão, e você visse isso, o que é que você ia pensar de mim? Sério, mas que, né? Tudo bem que o menininho fez errado, mas é desproporcional. Você é um adulto, ele é uma criança, você sabe discernir, ele não sabe. Existem outras maneiras de você fazer, procura alguém do seu tamanho. Alguém poderia questionar, é um absurdo, um adulto chegando lá, pegando uma criança qualquer e dando um tapa e agredindo a criança, enfim. Se Deus usasse o seu poder o tempo todo para impedir que Satanás agisse no universo, Satanás seria o primeiro a gritar também, dizendo assim: ei, você não tem vergonha não de bater em mim que sou tão inferior? Você não tem vergonha de, sabe, está vendo, você é injusto, você não tem noção. O que eu quero dizer e sugerir, e longe de mim querer excluir todas as questões que envolvem o livro de Jó, é apenas fazer você pensar em alguns aspectos e tomar consciência de que existem regras do jogo que a gente não entende, que não foram explicadas, mas que existem. E a gente está aqui. Embora Deus tenha mais poder que Satanás, ele não pode, por enquanto, pôr um ponto final na ação de Satanás no mundo, usando o seu poder. Aí você me pergunta, então, se não pode pela argumentação, não pode pelo poder, então tem uma terceira opção? E aqui eu trago um ponto que eu ouvi numa aula do professor Jiri Moskala, doutor em Antigo Testamento da Andrews University. Isso aconteceu há mais de 10, 12 anos atrás, mas nunca mais esqueci. E ele falou assim: sabe como Satanás pode ser derrotado? Satanás só pode ser derrotado por alguém que é menor que ele. E aí a gente começa a entender porque Deus, o Criador do céu e da terra, precisou se fazer homem, nascendo numa manjedoura, se fragilizando na forma humana, sofrendo os ataques de Satanás, se auto-intitulando homem de dores, sendo mal compreendido, traído, executado, para que na cruz pudesse impor a mais pura e definitiva derrota a Satanás. Quando Paulo fala a respeito das provações e das lutas, e Paulo assim, tinha uma vida muito boa, né? Antes de conhecer Jesus, quando ele conhece Jesus, a vida dele virou pelo avesso e ele sofreu demais, muito. É só dar uma olhada em 2 Coríntios, lá você vai encontrar uma lista de situações, e no fim das contas ele faz um pedido para Deus, ele fala assim: Senhor, tira o espinho da carne, e aí Deus fala assim: a minha graça te basta, eu não vou fazer isso, acabou. E ali diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte. É quando nós, em nossa fraqueza, diante dos ataques de Satanás, continuamos em pé e fiéis a Deus, é nesse momento que nós impomos a Satanás a maior das derrotas que alguém pode impor. E se você está aqui nessa igreja ainda hoje, se você teve disposição de vir aqui, a despeito do que aconteceu ano passado, para alguns foi um ano maravilhoso, para outros foi um ano para esquecer. Gente que nós perdemos, situações de saúde que pioraram, notícias ruins. Satanás, ele direcionou contra você, contra a sua família, contra o teu casamento, contra a tua saúde emocional, todo o seu ataque com um único objetivo: arrancar a fé do seu coração e fazer você desistir. Se você ainda está aqui nessa igreja hoje, é porque de alguma maneira, mesmo que de forma inconsciente, você já derrotou Satanás em algum momento atrás. E o meu desejo é que você viva cada dia de 2019 para derrotar Satanás.
todas as vezes que uma luta se levantar contra você, uma situação talvez intransponível, todas as vezes que você se sentir cansado e perceber que Satanás está tentando destruir você, sua família, um sonho, um plano, uma ideia, lembre-se que se você permanecer fiel, você estará derrotando Satanás. E que essa derrota seja um reflexo do poder que se manifesta através da sua fraqueza. Porque Satanás só pode ser derrotado por alguém que é menor que ele. Jesus provou isso na cruz. E essa vitória nós podemos exercer pela graça de Deus. Pai querido, nós queremos te pedir força nessa manhã para aceitar a tua soberania. Do lado de cá do céu, Senhor, é muito difícil de viver diante de tantas surpresas, de tantas perguntas, questões que estão além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Para muitos de nós, Senhor, a vida não está sendo como gostaríamos que fosse. A rota já mudou 2, 3, 4 vezes, e alguns de nós até está meio perdido, tentando se reencontrar, se sentindo fraco, pequeno. Que o teu poder se manifeste em nossa fraqueza hoje, Pai, nos dando vitalidade espiritual, discernimento também, para entendermos o que acontece à nossa volta e além da nossa compreensão, a fim de que quando o Senhor Jesus voltar, possamos estar face a face contigo, o momento em que o Senhor irá nos explicar tudo. Que esse ano, Senhor, seja vivido nessa perspectiva. Se as coisas acontecerem bem, que bom. Mas se surpresas vierem no caminho, Pai, que a fé continue guardada no nosso coração, e que saibamos esperar pela resposta do céu. Cuida de nós, nos dá uma boa tarde. É o que nós te pedimos por Jesus, amém.